Fala aí, você estudante do 8º ano do Colégio de Curso Aplicação. Eu sou o professor de História, Rodrigo Alberoni, e esse é o segundo encontro que eu tenho com você em videoaula. Lembrando, o objetivo da videoaula é tratar o conteúdo de forma mais resumida, ou seja, indo direto ao ponto, abordando aquilo que é mais importante no conteúdo e ajudando você para futuras provas, porque você vai poder revisitar esse vídeo várias e várias vezes. A explicação detalhada, passo a passo, a gente tem aonde? Na aula presencial e na aula online. Lembrando, a aula online também fica gravada, você pode baixar para ter aquela explicação completinha, eu tirando dúvidas, debatendo, trocando aquela ideia bacana com vocês. Hoje eu vou iniciar o tema 1 do nosso livro, então já pega o livro para acompanhar, para dar aquela marcada no que você achar mais importante. E o professor falou sobre isso, está aqui no livro, vou marcar, porque é importante fazer esse acompanhamento. Tá? O tema 1 se chama As Revoluções Políticas e Sociais do século XVII. Quando eu falo de revoluções políticas e sociais do século XVII, eu estou falando de um conjunto de grandes mudanças políticas e sociais que vão ocorrer na Inglaterra no século XVII. Lembra que na aula de revisão eu trabalhei com vocês a questão ali do antigo regime? Eu falei muito sobre monarquia absolutista, sobre mercantilismo. Por quê? Essas mudanças políticas e sociais significam que a alteração nesse antigo regime. A Inglaterra no século XVII vai passar por duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que serão assunto do próximo vídeo. Esse vídeo eu vou trabalhar o que a gente chama de contexto anterior, ou seja, o que estava acontecendo na Inglaterra, para gerar as famosas revoluções do século XVII. Então, primeiro, para falar do século XVII, eu tenho que voltar lá no século XIII. Sério, professor? Sim. Então, eu estou saindo da Idade Moderna e estou indo para a Idade Média, porque em 1215, na Inglaterra, foi assinada a Magna Carta. O rei João, conhecido pela alcunha de Rei João Sem Terra, vai assinar um documento junto à nobreza e parte do clero, reconhecendo uma diminuição dos seus poderes. Ou seja, a Magna Carta dava liberdades individuais à nobreza e ao clero, inclusive fazendo o rei ter que consultar a nobreza para entrar em guerras, por exemplo. Mas como assim, professor? Por que o rei assinou um documento que limitava a sua autoridade e poder? Porque ele era o Rei João Sem Terra. Ou seja, ele não tinha a principal riqueza da Idade Média, que é a terra. Ele havia perdido confrontos contra a França, contra a nobreza francesa. Então ali a região, os ducados da Normandia, ele havia perdido. E para tentar recuperar isso, ele necessitava de apoio da nobreza para iniciar novas guerras. Ele não tinha esse apoio. E aí, ele enfraquecido, acaba assinando a Magna Carta. Então, desde 1215, existia um documento na Inglaterra que limitava os poderes dos reis. Então a monarquia ela nunca foi extremamente forte na Inglaterra. Porém, no século XIV, já estudaram isso no 7º ano, ocorre a famosa Guerra dos 100 Anos, envolvendo Inglaterra e França, aquela guerra que durou 116 anos, mais conhecida como Guerra dos 100 Anos. E durante essa guerra, a Inglaterra, nos anos finais do confronto, vai sofrendo sucessivas derrotas para os franceses, o que gera uma crise interna muito grande entre os ingleses. E essa crise vai gerar uma disputa pelo poder entre as duas famílias mais tradicionais da nobreza inglesa. A família York, representada pelo símbolo da rosa branca, e a família Lancaster, representada pela rosa vermelha. Ambas famílias iniciam um processo de disputa pelo trono, que ora vai chegar um membro de Lancaster ao poder, ora um membro de York. Só que eles sofrem suscetíveis golpes, guerras, eventos. Essas duas famílias poderosas vão se enfraquecendo. Porque esse conflito, chamado de Guerra das Duas Rosas, eu já expliquei, são os escudos dessas famílias, vai durar de 1455 a 1485. Então são longos anos de conflito e de enfraquecimento dessas famílias. O que vai levar a entrar na jogada uma terceira família associada aos Lancaster, que é a família Tudor. A família Tudor, com o apoio dos Lancaster, consegue derrubar os Yorks e assim os Tudors assumem o controle da Inglaterra. Só que para pacificar a Inglaterra, a família Tudor vai organizar um casamento com a família York, unindo, de certa forma, Tudor, Lancaster e York num único grupo através de uma junção de casamento.
assumindo assim Henrique VII, que será o pai de Henrique VIII, o grande rei da dinastia Tudor. Henrique VIII, para aumentar o seu poder, o que ele faz? Ele vai tomar as terras da Igreja Católica, num processo conhecido como Atos de Supremacia. Lembram disso? Assunto do ano passado. Henrique VIII, desejoso de aumentar o seu poder, interessado nas terras da igreja e querendo anular seu casamento com a rainha, com a princesa espanhola e rainha da Inglaterra, Catarina de Aragão, ele, junto da nobreza, ou seja, com o apoio do parlamento, lembra? Magna Carta, o rei consulta a nobreza, irá criar o Ato de Supremacia, em que Henrique VIII será reconhecido como chefe político e religioso da Inglaterra. Ele funda então a Igreja da Inglaterra, a famosa Igreja Anglicana. E a partir daí ele terá poder para anular o seu casamento, e assim ele poderá se casar com Ana Bolena, com quem terá Elizabeth. Elizabeth será rainha da Inglaterra após a morte de Henrique VIII. E exatamente no reinado de Elizabeth, conhecido como a Rainha Virgem, porque ela não se casou, não teve filhos, é que a Inglaterra vai começar a dar um salto econômico bem interessante. Então, um detalhe importante. Dentre as características do absolutismo monárquico, a gente consegue perceber essa presença desse poder absoluto na figura do Henrique VIII. Ele concentra poderes políticos e inclusive poderes religiosos. E a sua filha que assume o trono, lembra, Henrique VIII queria ter filhos homens, não teve esses filhos. Os que nasceram morreram, né? Então, dentro dessa ideia, Elizabeth se torna uma grande monarca absolutista na Inglaterra, mesmo com a existência da Magna Carta. Ela vai ter tanto poder e importância econômica que a nobreza vai aceitar as decisões da Elizabeth, né? O processo de desenvolvimento das colônias ultramarinas inglesas, né? Colônias ali na América do Norte. Na África, a Inglaterra começa a financiar e participar do tráfico negreiro. A rainha Elizabeth incentivava os atos de pirataria, né, os corsários saqueando navios espanhóis carregados de prata, por exemplo. Então é um momento de crescimento econômico da Inglaterra e, portanto, o crescimento de um grupo chamado de burguesia também. Só que é aí que mora a treta. Por quê? Os ingleses são representados pela Igreja Anglicana. A família real está ligada à Igreja Anglicana, ato de supremacia, o rei é o chefe religioso. Dentro dessa ideia, alguns conflitos religiosos vão ocorrer na Inglaterra. Como assim, professor? Se liga. A Inglaterra tinha anglicanos, católicos e calvinistas. Os calvinistas, né, aqueles que seguem a doutrina de João Calvino, a teoria da predestinação absoluta, eram divididos em puritanos e presbiterianos. A maior parte da burguesia, principalmente da média burguesia, era presbiteriana ou puritana, portanto calvinista. A estrutura de poder inglesa é anglicana, ou seja, a nobreza que apoia o rei também é anglicana. Então temos um confronto aí, anglicanos, católicos, puritanos e presbiterianos. E quando esse caldeirão religioso vai estourar? A partir da morte de Elizabeth. Como eu disse, Elizabeth não deixou herdeiros, então a dinastia Tudor chega ao fim, e quem vai assumir, né, são primos dessa dinastia que estavam lá na Escócia, né? É a família Stuart. Então Jaime I será o primeiro rei da dinastia Stuart na Inglaterra. E o Jaime, ele tinha uma ideia bem absolutista de poder real, tanto que ele tenta invocar para a Inglaterra a famosa teoria do direito divino dos reis. Ele tenta se colocar como um representante de Deus, um eleito por Deus para governar. E ele quer impor a todos a religião anglicana. Então ele está comprando briga com presbiterianos, com puritanos, com católicos, tanto que os católicos, né, vão armar uma conspiração para tentar matar o rei Jaime I. É a famosa Conspiração da Pólvora de 1605, em que quase 2 toneladas de pólvora serão colocadas no parlamento inglês, ou seja, local em que o rei se reúne com seus conselheiros, né, a chamada Câmara dos Lordes, e a nobreza, a chamada Câmara Comum. Ele vai se reunir com esse grupo todo ano, eles abrem ali o parlamento para se reunir e ocorrer aquele debate. E aí colocaram 2 toneladas de barris de pólvora embaixo do parlamento, e a ideia era explodir o parlamento com o rei dentro e matar também a maior parte da nobreza e dos conselheiros do rei, que eram anglicanos, né? Só que o movimento acaba
fracassando, porque o dia de abertura do parlamento é adiado porque ocorreu um surto de peste bubônica na Inglaterra, então tiveram que fechar tudo. E aí dá tempo do que ocorrer, né, dessa conspiração ser descoberta, né? O Guy Fawkes, que seria o responsável por explodir o parlamento, ele acaba sendo capturado, ele é preso e o movimento destruído. Lembrando, o Guy Fawkes ele vai inspirar depois, né, um símbolo ali de resistência, de luta contra a tirania, né? Vai ter um filme chamado V de Vingança, em que a máscara do personagem principal lembra ali, é inspirada no rosto do Guy Fawkes, né? Grupos hoje de ação cibernética, como os Anônimos, usam essa máscara do Guy Fawkes. Ele virou um símbolo de luta contra o sistema, tá bom? Essa aí foi a conspiração da pólvora que fracassou. Após a morte do Jaime I, quem assume, sucede o trono, é o Carlos I também. Detalhe, o Carlos ele continua naquela linha bem absolutista de imposição, sendo autoritário. E ele quer impor o anglicanismo também a outras regiões ali da Grã-Bretanha. Ele quer impor o anglicanismo, por exemplo, à Escócia, de maioria católica. Então o Carlos começa a comprar brigas com outros territórios. Ele começa a convocar o parlamento pedindo mais recursos e tropas para impor essa religião. Ele também quer impor o anglicanismo aos presbiterianos, católicos e puritanos ingleses. Para piorar a situação, ele cria novos impostos para financiar essas guerras que ele está tramando. Impostos navais, por exemplo. A Inglaterra, ela vivia de comércio marítimo. Ele está cobrando imposto sobre essa atividade, o que vai gerar uma reação muito forte da burguesia. Então esse confronto entre Carlos I, grupos religiosos, interesses burgueses, vai levar o parlamento, através da Magna Carta, negar os pedidos de Carlos I. Carlos I se revolta com a falta de apoio do parlamento e decide que vai fechar o parlamento e governar sozinho. Só que aí, né, parte aí desse parlamento, com o apoio da burguesia, vai iniciar um confronto contra o Carlos I. É o que nós conhecemos como Revolução Puritana do século XVII. Mas aí, como essa revolução se desenvolve, o que vai acontecer com o Carlos I, o que eles queriam, quais são os exércitos que estão lutando, é uma guerra civil, ingleses contra ingleses, né? São os cavaleiros, os nobres que apoiam Carlos I, contra os cabeças redondas, o exército ligado ali aos interesses de parte do parlamento e da burguesia inglesa. Mas como isso acontece, eu vou explicar numa próxima videoaula. Bacana? Então o que eu preparei aqui foi todo o contexto anterior à Revolução do século XVII, conhecido como Revolução Puritana, e também a Revolução Gloriosa, assuntos no nosso próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau, valeu!